Se você está tentando emagrecer e ainda não sabe que a insulina engorda, alerta vermelho. Ué, mas espera aí, eu não sou diabético, eu não tomo insulina. E se eu dissesse para você que a sua dificuldade para emagrecer é por causa das altas doses de insulina que você anda tomando sem saber? Interessou agora? Então nesse vídeo aqui você vai descobrir o que é insulina, como funciona a insulina, qual o papel da insulina no armazenamento de energia, como você está tomando altas doses de insulina sem saber, dois efeitos pouco conhecidos e engordantes da insulina, por que a insulina engorda de fato, porque ao manter altos níveis de insulina no organismo, emagrecer vai ser uma missão quase impossível, e o que fazer para reverter esse quadro e emagrecer com sucesso. Normalmente, quem se interessa em saber o que é insulina são as pessoas portadoras de diabetes. Eu confesso que, por não ser diabético, acabei me incluindo no grupo de quem ligava insulina apenas com o diabetes. Mas a insulina também apresenta um papel fundamental na questão do controle do peso. Opa, na condição de então aspirante a ex-gordo, eu comecei a me interessar mais. E entender como ela funciona faz toda a diferença. Então vamos lá, o que é a insulina? A insulina é um hormônio que é secretado pelo pâncreas e tem a função de regular a quantidade de glicose no sangue, grosseiramente falando. Então funciona mais ou menos assim. O organismo possui mecanismos de feedback para saber se os níveis de glicose no sangue estão dentro da normalidade. Se você não sabe o que é feedback, como exemplo, pense em uma geladeira. Você deve saber que o motor da geladeira se ativa quando a temperatura se eleva acima de um determinado nível. Então, ao receber a informação através de termômetros que a temperatura chegou no nível X máximo, a geladeira liga o motor para poder abaixar a temperatura. E quando a temperatura chega a um nível mínimo Y, a geladeira desliga o motor. E assim ela é capaz de, ao mesmo tempo, manter a temperatura numa faixa constante e economizar a energia do motor o máximo possível. Esse mecanismo de recepção da temperatura é um tipo de feedback, uma informação através da qual se toma uma determinada ação. Então, voltando aos níveis de glicose, caso estejam acima de um certo nível, o corpo lança mão de mecanismos que farão o nível baixar. E caso estejam abaixo, os mecanismos lançados promoverão o oposto, mobilizando fontes de glicose no organismo para o sangue, com o objetivo de fazer os níveis subirem. Dessa forma, esse trabalho promove um equilíbrio no organismo, assim como no exemplo da geladeira. No primeiro caso, o mensageiro primário que promove a redução dos níveis de glicose no sangue é a insulina. No segundo, o hormônio envolvido para trazer a glicose para o sangue é o glucagon. E ambos são produzidos no pâncreas. E agora precisamos falar sobre os nutrientes advindos da alimentação. Antes de mergulharmos mais a fundo no maravilhoso mundo da insulina, é preciso entender como o nosso organismo obtém e armazena energia. Não é preciso pensar muito para chegar à conclusão que obtemos energia através da alimentação. Mas mais interessante que isso é o armazenamento. Temos duas formas principais de armazenar energia que são importantes para o nosso raciocínio aqui. E elas são o glicogênio e a gordura. O glicogênio é uma espécie de fonte rápida de energia, de acesso fácil. Ele é encontrado em quantidades moderadas no fígado e nos músculos. É a forma primordial de armazenamento de energia, mas como os estoques são limitados, assim que a capacidade se esgota, o organismo vai começar a armazenar o excedente na forma de gordura. Voltando às fontes de energia provenientes da alimentação, que são os macronutrientes, nós temos proteínas, gorduras e carboidratos. Os carboidratos são a chave para o entendimento de como a insulina atua. Isso porque, dos três, os carboidratos são, de longe, os que têm a maior capacidade de elevar a glicose no sangue. Como eu citei anteriormente, em resposta à elevação de glicose, o corpo secreta a insulina. Então, o ponto-chave aqui: uma dieta rica em carboidratos vai fornecer glicose em abundância, e isso tende a manter níveis altos de insulina circulante. Especialmente se os carboidratos forem aqueles mais simples, de alto índice glicêmico, que são rapidamente absorvidos. Leia-se todos aqueles contidos nas porcarias e produtos refinados que você come. Então cabe aqui uma explicação rápida sobre o que é esse tal de índice glicêmico. Índice glicêmico é uma medida que indica o impacto dos carboidratos no seu nível de glicose no sangue. Quanto mais alto o índice glicêmico, maior será a elevação da glicose no sangue. E como diz o provérbio, quanto maior, maior o tombo. A reação do organismo é imediata. Muita glicose requer muita secreção de insulina e isso tende a jogar os níveis de glicose lá para baixo. E essas flutuações de energia geram toda uma gama de sintomas como fadiga, embotamento mental e um que não ajuda nada a quem quer emagrecer: fome. Deu para imaginar como é a vida de quem come porcaria, não? No momento em que você acaba de comer, sua insulina vai lá na estratosfera e joga sua glicemia lá para baixo.
Você se sente cansado, não tem disposição para fazer alguma atividade física e ainda bate aquela fome. Já viu onde isso vai parar? Num ciclo vicioso de engorda sem fim. Já carboidratos com índice glicêmico mais baixo, em geral os carboidratos mais complexos e de fontes saudáveis, como a batata doce, tendem a ser absorvidos mais lentamente e com isso a elevação da glicose no sangue é mais lenta. A consequência disso é uma secreção menor de insulina, menores flutuações da glicemia, níveis mais estáveis de energia e menos fome. Mas outro fator que precisa ser levado em consideração é a carga glicêmica. Para você entender, eu cito um alimento com alto índice glicêmico, mas que tem tão pouca glicose que não afeta tanto os níveis de insulina, e eu estou falando da melancia. A carga glicêmica é a quantidade total de glicose que um determinado alimento provê ao corpo. Então você pode ter um alimento com alta carga glicêmica, mas baixo índice glicêmico, o que significa que muita glicose será absorvida, mas de forma lenta. E isso é menos pior do que um alimento com alta carga e alto índice. Pense em qualquer doce ou produto que contém farinha de trigo. Uma bomba de glicose que vai ser absorvida em meio segundo. No caso da melancia, apesar de ser absorvida rapidamente pelo alto índice glicêmico, a carga de glicose é muito baixa. E finalmente, os alimentos ideais para o controle da glicemia são aqueles com baixo índice glicêmico e também baixa carga glicêmica. Então, voltando à insulina, eu vou comentar aqui sobre dois efeitos pouco conhecidos dela. Esse hormônio possui várias funções no organismo, mas quando falamos em perder peso, é a sua relação com a glicose que mais importa. Além de diminuir o açúcar presente no sangue, fazendo com que ele seja transportado para as células, a insulina também é responsável pelo armazenamento de gordura. A substância serve ainda para ajudar na transformação de glicose em gordura no fígado, bem como a síntese de colesterol no fígado, de glicogênio e o uso de glicose pelas células. Por fim, outras de suas funções são a de reter água e sódio nos rins e fazer com que a glicose seja o principal combustível do corpo, ao invés da gordura. É importante frisar que todas essas funções estão diretamente ligadas ao acúmulo de gordura. E se você ainda não entendeu, aqui vai. Quem dispara o sinal para guardar a gordura, em última análise, é a insulina. Ou seja, quanto mais insulina você secreta, mais gordura tende a guardar. É como se você ficasse em modo de preservação de gordura. Quando os níveis de insulina no sangue estão altos, causados normalmente pela má alimentação, o corpo favorece o armazenamento do excesso de energia como gordura corporal e bloqueia a utilização da gordura como fonte de energia. Assim, por mais que você tente se matar na academia, a sua alimentação insulinêmica torna o seu objetivo de queimar gordura mais difícil. Você está jogando contra. Então, para ficar claro, se você quer emagrecer e vive comendo alimentos que sabidamente elevam a insulina, especialmente aqueles com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, das duas uma. 1. Você ainda não sabia do que eu estou falando nesse vídeo. Ou 2. Você gosta de missões impossíveis. Sim, porque dificultar a sua própria vida e demorar mais para chegar onde quer, se é que vai, só isso pode explicar. Você já teve algum clique sobre a relação entre insulina e emagrecimento? Pois é. E agora vamos falar de dois efeitos pouco conhecidos da insulina, que são o efeito sobre a fome e sobre a sua disposição. Se ainda não acha que a insulina engorda, então aperta os cintos. Primeiro, o efeito sobre a fome. Como se não bastasse a insulina pender a balança para o armazenamento de gordura, ainda temos um pequeno detalhe técnico que potencializa indiretamente o processo. É que a insulina em excesso vai sabotar os seus mecanismos de saciedade. Entenda por saciedade a falta de vontade de comer. Quando você produz muita insulina, isso gera um pico dela no sangue. A consequência é uma entrada muito rápida de glicose nas células. Uma das respostas do organismo à queda abrupta de glicose no sangue é um negócio chamado fome, como eu mencionei ao falar de índice glicêmico. Deu para ver onde isso vai parar? Mas calma, que é pior ainda porque ainda tem um outro efeitinho. A insulina em excesso acaba causando um efeito que consiste em aumento da resistência à leptina, que é um hormônio que atua, entre outras coisas, na saciedade. Uma das explicações para a obesidade é também a resistência à leptina. Quando o cérebro não recebe o sinal da leptina, ele erroneamente pensa que o corpo está passando fome, mesmo que tenha mais do que suficiente de energia armazenada. Isso faz com que o cérebro mude a fisiologia e o comportamento para recuperar a gordura que ele está achando que está faltando. Além disso, o cérebro pensa que o indivíduo precisa conservar energia, por isso faz com que o seu corpo fique preguiçoso para queimar menos calorias em repouso. Dessa forma, comer mais e se exercitar menos não é a causa do ganho de peso direto, mas sim a consequência da resistência à leptina, uma espécie de defeito hormonal.
Para a grande maioria das pessoas, exercer a chamada inibição cognitiva, ou seja, força de vontade sobre o sinal falho da leptina, é quase impossível. Então, em resumo, no ambiente abundante em insulina, a resposta à leptina fica prejudicada e seu sistema nervoso tem dificuldade em entender que você está satisfeito. Agora, some esses dois efeitos e temos a receita para um desastre. Você vai virar uma retroescavadeira insaciável comendo tudo que vê pela frente se sua insulina viver em níveis estratosféricos. E como os hormônios acabam ditando o seu comportamento, isso explica muito dos fracassos e dificuldades numa dieta convencional. Se convenceu que a insulina engorda? Calma que tem mais. Ainda falta falar sobre o segundo efeito, que é sobre a disposição. E para piorar um pouco mais, uma quantidade absurda de insulina acaba atingindo os seus níveis de disposição. Aquela mesma que você tanto precisa para ir malhar. Pense no seguinte, para ter disposição, você precisa de energia circulando, disponível. Mas e se algo aprisiona essa energia no momento que você precisa dela? Qualquer semelhança entre isso e o fato de a insulina jogar a glicose para dentro das células não é mera coincidência. Se quer uma prova prática disso, tenho certeza que a última coisa em que você pensou após se empanturrar de sorvete e refrigerante foi levantar a poupança do sofá para dar uma corridinha. Provavelmente veio aquela leseira clássica, quiçá até sono. Tente emagrecer assim. Insulina engorda mesmo, né? O pior de tudo é que a manutenção de níveis elevados de insulina por longos períodos vai acabar levando a um estado de resistência a ela. Chega uma hora que você precisa de mais e mais insulina para manter a glicose em níveis normais, e a resistência é tanta que o seu pâncreas não aguenta mais o tranco. E aí entra em cena um personagem sombrio chamado Diabetes mellitus. Mas isso é assunto para uma outra ocasião. Então voltemos à insulina. O que devemos fazer? Na verdade, dizer insulina engorda não é totalmente correto de um ponto de vista funcional, mas na prática ela é a maior facilitadora do processo, o que dá no mesmo. E agora que você sabe tudo de insulina, vamos à solução. Como você pode notar, se você, através da alimentação, cria um ambiente altamente insulinêmico, tudo o que acontece dentro do seu organismo conspirará para impedir a perda de peso. Então a chave é reverter isso. Você precisa se assegurar que vai produzir o mínimo de insulina possível. Dessa forma, o jogo vira e você deixa de criar dificuldades para o seu emagrecimento. Levando em conta que a maior produção de insulina acontece quando há o aumento da glicose no organismo, o que ocorre por meio da alimentação, a forma de controlar a produção do hormônio é por meio de uma dieta com menos fontes de glicose. Os carboidratos, após serem digeridos, são absorvidos na forma de açúcares simples e, assim, também são responsáveis pelo aumento da insulina e, por consequência, pelo acúmulo de gordura. É importante, entretanto, saber distinguir os carboidratos que se convertem de forma mais rápida em açúcar e que são mais facilmente absorvidos, pois nem todos eles são iguais. Porém, são esses que agem mais rápido e que devem ser evitados a quem deseja emagrecer, os quais são chamados de alto índice glicêmico. As fibras vegetais, por exemplo, não são digeríveis e, assim, não influenciam na produção de insulina. Já os de alto índice glicêmico são os ricos em açúcar, como os doces e as farinhas usadas para fazer massas, biscoitos, bolos e pães. Também estão nesse grupo os cereais, os amidos e carboidratos líquidos, como sucos industrializados, cerveja e refrigerante. Com toda a redução no consumo de carboidratos e a queda dos níveis de insulina, você terá uma tendência maior para usar gordura como fonte de energia. Isso porque é como se, com muita insulina, ela desse a seguinte ordem. Glicose, você entra nas células, e gordura você vai direto para a barriga e para os pneus. Mas num ambiente com pouca insulina, esse general cruel não vai dar essas malditas ordens. A glicose, além de estar, obviamente, em menor quantidade, não vai conseguir entrar nas células, e a gordura não vai receber ordem para se acumular. Com isso, a célula precisa se virar para produzir energia, e ela vai buscar um combustível alternativo, que em última análise vem da gordura. Pensa só, sem insulina, você além de deixar de armazenar gordura, você vai passar a utilizar a sua como fonte de energia. Agora sim você estará jogando a favor do seu emagrecimento. Pode apostar que aquele seu esforço na academia vai dar o resultado que você tanto espera. Então, para concluir, o que é preciso ter em mente é que a insulina é um hormônio acumulador. Quanto mais dela você produzir, mais peso você tende a ganhar. Entendendo como baixar os seus níveis circulantes de insulina através da redução de carboidratos na dieta, você deixa de dificultar a sua tarefa emagrecedora. E pode descobrir que, na verdade, era muito mais fácil do que você imaginava. Certo, então? Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Eu preparei uma apresentação especial de um curso que eu ofereço que você pode assistir clicando aqui no quadrado no canto inferior direito da tela.
Você vai notar que está envolvido em vermelho. Mesmo que você não se interesse no curso, clica e assiste, porque a apresentação tem algumas informações que por si só são muito importantes para a sua saúde. E essas informações podem fazer uma grande diferença na sua vida. E claro, você não vai querer ser o último a saber, né? Então, é só clicar ali embaixo para assistir agora. E se você está no celular ou tablet, o link também está no começo da descrição desse vídeo. Também não esquece de deixar a sua curtida aqui no vídeo, escreve um comentário ou dúvida que você tenha que eu procuro responder a todos, se inscreve no canal se ainda não fez e a gente se vê no próximo vídeo.